Sempre quando o mercado começa a falar sobre teto de gastos, sobre gastos públicos, sobre orçamento, isso é bom para o mercado, isso gera uma positividade. Nós temos com isso bolsa para cima e o dólar para baixo, porque existe um equilíbrio nas contas do governo. Só que não é simples assim, não é simplesmente olhar os juros caindo e compra índice, juros caindo vende dólar, porque existem vários parâmetros que impactam no curto prazo. Hoje mesmo, quando eu trago o gráfico aqui do dólar para 1 minuto, presta atenção que, mesmo com corte de gastos, com notícia boa do governo, o mercado de dólar fez um movimento de alta e subiu aí quase 18 pontos, 15 pontos. Isso teria estopado se você olha somente esse cenário. Aqui embaixo eu deixei um QR Code onde nós temos a nossa imersão presencial Belo Horizonte. Então já clica, faz a leitura do QR Code e se você cansou do online, vem fazer o presencial com a gente. Bora juntos. Nesse número também se consegue falar no comercial para você operar baseado em fundamento e análise quantitativa. Recado dado, bora continuar o nosso contexto. Então, se o dólar subiu uns pontos, mesmo com o mercado positivo, o que aconteceu? Nós tivemos uma notícia muito importante na abertura. Essa notícia é o IPCA 15, ela sai quinzenalmente. E o IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo. Sabe quando você vai no supermercado que sua conta fica mais cara? É porque o IPCA tá subindo. Você vai comprar aquela sua picanha, fazer o seu churrasquinho final de semana e a picanha subiu, é porque o IPCA subiu. O IPCA é o índice oficial do Brasil de inflação. IPCA subindo, no curto prazo, gera um aumento da taxa curta de juros. Qual que é a taxa curta, Altino? Vamos ver se vocês estão bons. Comenta aqui qual que é a taxa curta, que com base nos comentários aqui, eu vou fazer um sorteio de uma assinatura do nosso Sistema Quant. Somente quem comentar aqui qual que é o juros curto. Eu vou falar, mas vou aceitar o comentário também, tá? Depois eu volto e faço um sorteio para vocês lá no meu Instagram, Altino_Júnior. Prepara aí que vai ter sorteio. O DI curto, já antecipando para você comentar, é o DI 26, o DI 25, o DI 24. Então aqui eu tenho, olha, DI 1F26. O DI 26 está subindo. Por que o DI 26 está subindo? Porque o índice de inflação veio acima do esperado. O índice da inflação subiu. Mas o que subiu aqui? O Índice Nacional da Construção Civil, que é o INCC. O pobre, ele tem duas preocupações. Pobre só tem duas preocupações, anota essa. Primeiro é morar. Onde que ele vai morar? O INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Se tá com problema de moradia, tem problema pro pobre. Se tem problema de comer, tem problema pro pobre. O que gera comida? É o índice de inflação. Então, esses são os dois maiores problemas do Brasil. Você que está aqui, provavelmente você não é pobre. Você não passa necessidade, porque você já tem um conhecimento de qualidade, acesso à internet, computador, está buscando a sua evolução. Então, você não entra nessa classe, mas impacta, lógico, nas suas finanças, com certeza. Então, você deve ganhar aí na média de 3 a 5 mil reais, que é acima da média da população brasileira. Então, o seu churrasquinho de final de semana, infelizmente, vai ser impactado pelo IPCA, pelo índice de inflação, que sai de 15 em 15 dias. Então, para você que opera day trade, tem que ficar de olho nessa notícia. Essa notícia sai logo na abertura do mercado e gera essa volatilidade, onde o índice fez o movimento, onde o dólar fez o movimento de alta, mesmo o dólar tendo tendência de baixa, e o índice fez um movimento de queda, mesmo a tendência dele macroeconômica sendo uma tendência de alta. Então, eu tenho as minhas notícias macroeconômicas, só que eu também preciso ficar de olho no Brasil. Tudo que acontece no cenário interno impacta. E onde que eu vejo esse teto de gastos? Olha aqui, Lula sanciona sem vetos lei com novas regras para emendas parlamentares. Então o Congresso começa a falar ali sobre corte de gastos, sobre vamos parar de gastar, vamos parar de gastar. E por que o governo está falando em parar de gastar logo agora, Altino? Porque o dólar está subindo. Com o dólar subindo, impacta. Eu vou usar a palavra pobre, tá? Só pra gente contextualizar e ficar bem legal o vídeo. Quando o dólar aumenta, o pobre tem dificuldade de comer. E o pobre tem dificuldade de transporte, porque o petróleo, ele é base ali para os combustíveis. Então, quando o dólar sobe, olha quanto o dólar está subindo. Só de setembro
de setembro para cá, o dólar subiu 10%. Então o governo começa a falar em corte de gastos porque o dólar está fora de controle. Aí no supermercado, tudo é cotado e tudo é dolarizado. A farinha que você come no seu pão é dolarizada, tudo é dolarizado. A carne é dolarizada, o boi gordo é dolarizado, o milho é dolarizado, café, que eu que adoro um cafezinho, é dolarizado. Então isso impacta demais no dólar. Isso fez o dólar subir, isso também gerou inflação, o pobre não transporta bem, não vai para o serviço, que a passagem aumenta, não consegue comer direito, e quando você tem preocupações básicas, isso gera desconforto. Isso não é bom para nenhum político. Por quê? Porque o político não consegue reeleição. E aí, para o Lula via reeleição, a gente já está falando de corte de gastos, de teto de gastos há muito tempo, mas agora que ele sentiu no bolso e ele perdeu popularidade, ele começa a falar de teto de gastos. E aí o mercado gosta, o mercado não é bobo. Com isso, o dólar faz um movimento de queda hoje e o índice faz um movimento de alta aí. Então fica de olho, fica ligado nas notícias, no cenário político. Para isso você precisa aqui se inscrever no canal, dar o like e comentar aqui, ó, DI26, que é juros, porque os juros manda no mundo e vai te ajudar muito no seu day trade. Gostou? Compartilha esse vídeo, dá o like e vamos juntos, meus amigos. Altino Júnior na área. Valeu, fui.